Portanto, eu sou o coordenador do mestrado em Informações e Sistemas Empresariais, em conjunto com o professor Henrique Mamed, da Universidade Aberta. Eu penso que ele também esteja online, depois for preciso esclarecer alguma questão mais específica da Universidade Aberta. Portanto, é um mestrado conjunto entre as duas universidades. O MISE é o primeiro e único mestrado online do técnico, embora na Aberta sejam todos online. Isto significa que o MISE é um mestrado que já nasceu perfeitamente adaptado à situação de pandemia em que estamos a viver, e ao contrário dos outros mestrados que estão a ter imensas dificuldades, o MISE não teve alterações praticamente nenhumas, pelo contrário. As poucas alterações que houve até foram positivas, tem havido um interesse enorme pelo MISE, e espero, e estou convicto, que este ano será o ano em que vamos bater o recorde no número de candidatos. Como é que o MISE se posiciona neste meio, digamos assim, dos mestrados inovadores? Temos uma ferramenta, como existe o Fénix no técnico, de apoio aos mestrados, é aquilo que todos os mestrados do técnico utilizam, é apenas aquilo que a gente chama automatização, que é uma abordagem de baixo risco e baixo retorno. Nas disciplinas presenciais, eu já tenho, enquanto professor, digitalizado grande parte das disciplinas, até quase digitalizar toda a disciplina, apesar de ser uma disciplina em teoria presencial, e aí é aquilo que eu já chamaria uma racionalização, porque implica uma alteração de processos. O risco aumenta, mas o risco não aumenta muito, não é? Porque no fundo o método é o mesmo, o método de avaliação, por exemplo, de ensino, etc., é tudo online. O MISE vai mais longe, porque o MISE é todo o mestrado que é online, mas também não é só a forma de lecionar das disciplinas que passa a ser online, é toda a forma como o mestrado está organizado, e eu já vou explicar porque é que é muito mais do que simplesmente ensinar na internet uma disciplina. O MISE não é, nem tem quase nada a ver com os famosos MOOCs que agora estão tanto na moda, são cursos muito curtos, normalmente gratuitos ou muito baratos, e que são muito específicos sobre alguns temas e que estão a crescer muito, mas normalmente, embora existam algumas exceções, não se agrupam em mestrados com tudo o que isso implica em termos de exigência, de estudo, de aprendizagem e de título de diploma no final. Em termos de modelo de negócio, que é outra forma de olhar para o MISE e ver as diferenças para os mestrados mais tradicionais, obviamente que eu já citei aqui a parceria muito intensa com a Universidade Aberta. Aquilo que nos une é que quem vem fazer o MISE deve ter também uma licenciatura, como tem todos os candidatos a qualquer mestrado, do técnico, Universidade Aberta, a qualquer universidade. No entanto, a grande diferença é que os nossos clientes, entre aspas, os candidatos ao MISE, os nossos alunos mais tarde, são licenciados que não são, digamos assim, profissionais do ensino, ou seja, não são alunos a tempo inteiro, porque trabalham, não são necessariamente de Lisboa, e bem mais de metade dos alunos do MISE não são residentes em Lisboa, ou à volta de Lisboa, e não são necessariamente engenheiros ou sequer das áreas das informáticas, matemáticas, etc. São pessoas de qualquer formação profissional. Esta é a grande diferença entre o MISE e um outro mestrado do técnico. Nós não temos aulas, nem sequer síncronas, como agora é a moda nas universidades com a pandemia, não há aulas, já vou mostrar um exemplo de uma disciplina. O nosso canal é quase totalmente a internet, com os nossos alunos, e a grande proposta de valor do MISE não é um título de mestre para depois arranjar um emprego, é sim a aprendizagem que as pessoas que já têm um emprego fazem no MISE para normalmente mudar de emprego na mesma empresa, mudar de emprego para outra empresa, e muitos estão à procura de serem promovidos e são promovidos, inclusive durante o próprio MISE, mesmo antes de terminarem o mestrado. E também a aprendizagem pela aprendizagem, porque as pessoas gostam de aprender e gostam de se desenvolver independentemente do resto. As atividades principais são a partilha de conteúdos, porque não há aulas, a discussão nos fóruns, que é a forma de interatividade, já que também não há aulas, que é como os professores normais interagem com os alunos nas disciplinas presenciais, e muitos projetos, quer individuais, quer em grupo,
que é a base também depois da aprendizagem e depois também da avaliação. O resto, em termos de propinas, é parecido ou igual aos outros mestrados, em termos de custos também, porque é muito à base dos professores, e de recursos também é muito à base dos professores e de uma plataforma que também já vou mostrar. Portanto, em termos formais, o MIS é um mestrado de pleno direito, até foi recentemente reavaliado pela agência que faz essa avaliação a nível do Ministério e foi muitíssimo bem avaliado, foi recomendado reemitir, portanto, a acreditação do MIS mais 5 anos, sem nenhum comentário de correção, digamos assim, obviamente comentários de melhoria, mas foi muito, muito positivo esta avaliação do MIS. Em termos de quem é que é responsável pelo MIS, eu neste momento sou o coordenador, estou com uma média, eu digo assim, o co-coordenador ou vice-coordenador, mas depois alternamos, durante 2 anos o MIS está no técnico e depois nos 2 anos seguintes é acolhido, digamos assim, pela Universidade Aberta e nessa altura o professor Henrique Mamede é que é o coordenador. Isto já funciona há 7 anos e funciona lindamente e nós gerimos esta dualidade muito bem e nos anos em que está no técnico temos um terceiro coordenador do técnico, nos anos em que está na aberta, um terceiro coordenador da aberta e depois a comissão científica, que é basicamente os professores que depois estão nas discussões de mestrado, das teses de mestrado, são mais alguns professores do técnico da aberta, incluindo 2 catedráticos. Em termos de disciplinas, o MIS tem 4 disciplinas por semestre, no primeiro ano e no segundo é mais dedicado à tese, sendo que 3 são obrigatórias no primeiro semestre e no segundo, e depois existe uma opcional, portanto, em que o aluno pode escolher uma entre 3. Não é? No segundo ano é mais dedicado à tese, temos uma disciplina de seminários com casos de estudo portugueses e o ano passado um brasileiro, já não sou o responsável dessa disciplina, uma disciplina só sobre métodos de investigação, que não existe em todos os mestrados do técnico, por exemplo, o mestrado de informática não existe e é extremamente útil, e depois uma disciplina que no fundo é a primeira parte da tese, chama-se projeto, onde o aluno faz uma revisão de literatura e propõe aquilo que pretende fazer na sua tese, que será desenvolvida depois então no segundo ano, no segundo semestre, perdão, do segundo ano. Este primeiro aqui está errado. Em termos mais de pormenor, que eu não vou explicar porque acho que não faz sentido, então essa informação está toda disponível na internet, é só destacar aqui a questão de haver uma disciplina opcional que é propedêutica no sentido em que cerca de metade dos alunos do MIS não estão preparados, digamos assim, mais nas bases da informática e então essa metade dos alunos tem que fazer como opcional, entre aspas, obrigatória, a disciplina de introdução à programação no primeiro semestre. E então terá que fazer, esses alunos têm que fazer as 3 obrigatórias mais esta, os outros, a outra metade, faz as 3 obrigatórias e uma das outras opcionais. No segundo semestre é parecido, sendo que existe mais escolha a nível de opcionais, mas também existem 3 obrigatórias e depois temos esta propedêutica, que é a introdução às bases de dados, para quem não tem estes conhecimentos, no fundo é obrigado, entre aspas, a fazer esta opcional. No segundo ano, como eu já disse, é um ano que é totalmente, praticamente dedicado à tese, quer os métodos de investigação, quer o projeto, quer a dissertação, só esta disciplina de seminários, que é uma disciplina mais de discussão de casos de estudo, onde nós convidamos as pessoas que participaram nos projetos para vir então discutir com os alunos e assumindo que os alunos já têm uma maturidade muito mais elevada, porque já fizeram as disciplinas todas do primeiro ano. Em termos de implementação, como eu disse, neste momento o MIS está baseado no técnico, no próximo ano estará na aberta novamente e já temos feito estas trocas, começou na aberta, passou para o técnico, depois esteve na aberta, agora está no técnico e tem corrido bastante bem. Este é o website oficial do MIS no técnico, não é difícil de encontrar. Temos também uma página no Facebook com algumas novidades. E também muito utilizado para divulgação do mestrado e onde podem fazer as vossas perguntas ou mandar um mail diretamente para mim. Em termos de plataforma, já vale a pena mostrar, nós utilizamos o Moodle como plataforma para as disciplinas. Como podem ver aqui, claro que eu tenho acesso a mais porque sou o coordenador, tenho acesso a todas, mas são aqui que vocês vão ter acesso às vossas disciplinas, não é? E depois, quando entram numa disciplina, temos aqui um exemplo de uma disciplina
onde estão aqui os vários módulos, tipicamente à volta de meia dúzia de módulos e um módulo final, em que, como podem ver, há aqui uns fóruns, há conteúdos para fazer download, ler, vídeos para ver, casos de estudo para resolver, alguns individuais, outros em grupo, e depois segue até ao final da disciplina. Isto funciona bastante bem e está aqui sempre o método de investigação no contrato de aprendizagem, que aliás é obrigatório de acordo com o método de ensino pedagógico da Universidade Aberta, que é aquele que nós seguimos. Em termos de calendário para o próximo ano, portanto, devido à pandemia, o técnico arranca uma semana depois, em vez de ser no dia 14 de setembro, como é normal, na terceira semana de setembro, normalmente vai arrancar na quarta, ou em vez de ser na segunda, na terceira, pronto, não interessa, é no dia 21 de setembro. Para nós a diferença não é praticamente nenhuma. Pronto. E esta sim é diferente, a semana presencial, que é uma semana que os alunos que estão a começar o segundo ano do MISE, é a única atividade presencial de todo o MISE, são 5 dias, que costumavam ser em julho e que este ano, pela primeira vez, vão passar para setembro. Curiosamente, não tem nada a ver com a pandemia, essa decisão já estava tomada antes da pandemia e pronto, e ainda bem, ou tivemos sorte, ou foi um bocadinho de coincidência, com a pandemia faz mais sentido até ter em setembro, porque esperemos que em setembro as coisas estejam ainda mais calmas do que já estão. Eu penso que estão bastante calmas, apesar de algum alarmismo nos mídias, e em setembro tenho a certeza absoluta de que será perfeitamente pacífico fazer a semana presencial em Setúbal. Já agora, isto é, para quem vai entrar no MIS agora, será feita daqui a um ano, não é este setembro, mas setembro do próximo ano. Finalmente, o valor das propinas é o valor standard dos mestrados do técnico, são este ano 1.063 euros, 47 cêntimos. Infelizmente, para os estudantes internacionais, são 7.000 euros por ano. Isto não é o técnico que decidiu, muito menos o MISE, é uma imposição da Universidade de Lisboa. No ano seguinte, quando o MISE for acolhido pela Aberta, o valor da propina para os estudantes internacionais é igual ao valor da propina para os estudantes nacionais. Significa que estes 7.000 euros desaparecem no ano seguinte. Portanto, se alguém por universidade brasileira, por exemplo, estiver a ouvir-me, basta esperar um ano e candidatar-se à Aberta e pagará as mesmas propinas, que eu sei que a palavra no Brasil tem outro significado, mas é este aqui que estamos a falar, dos estudantes nacionais que vão de ser, na Aberta é ligeiramente diferente, mas é à volta de 1.000 euros por ano à mesma. As candidaturas são feitas na página de candidaturas aos mestrados de todos os mestrados do técnico, que é muito fácil de encontrar, e este ano, por causa da pandemia, foi adiado também aqui umas 2 semanas, o período de candidaturas passou para vai abrir apenas no dia 27 de julho, portanto, e nas próximas 3 semanas, então é que eu vou começar a divulgar a série o mês. Para terminar o meu último slide, eu tenho como convidadas, espero que estejam aí na lista dos participantes, as delegadas dos 2 anos, do primeiro ano e do segundo ano, portanto, a Waylene, que não vive em Portugal, pois ela se quiser apresenta-se melhor, e que está no segundo ano, a terminar o segundo ano do MISE, e a Ruth está a terminar o primeiro, ou que já terminou, porque o ano letivo já acabou, e que no próximo ano estará a fazer tese. Elas são estudadas e até gostava que elas também dissessem qualquer coisa, ou pelo menos respondessem às vossas perguntas. Finalmente, na página do MISE, eu tenho uma espécie de uma FAQ minimalista, onde estão respondidas as principais dúvidas que costumamos receber por e-mail dos potenciais candidatos ao MISE. E pronto, e é tudo, termino por aqui e devolvo a palavra aos organizadores deste seminário.